paz, irmãos, amém? Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Opa, glória a Deus. Quem está aí diz glória? Glória. Ainda bem que todos chegaram, né? Vamos lá, irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar aqui com você nos Salmos de número 86, versículo 11, e também em Lucas 16, 10. Salmo número 86, versículo 11, a palavra de Deus nos ensina assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Agora vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo o 16, né, como eu compartilhei, versículo 10. A tradução que está na tela diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Mas eu ainda quero ler uma outra tradução que diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Podem sentar-nos. Primeiro versículo, nós vimos aí o salmista, e nesse de Lucas, capítulo 16, nós vemos o próprio Jesus alertando acerca da fidelidade. E é exatamente sobre fidelidade que eu quero falar aqui nessa manhã. Esse versículo é o desencadear, ou seja, finalmente, ali nos finalmente da parábola do mordomo infiel, Jesus então descortina para os discípulos acerca da conduta. Bom, como nós estamos no ano que estamos focados como palavra em ir pelo prisma da unção, eu quero exatamente falar aqui nessa manhã de estarmos ungidos com fidelidade, a unção da fidelidade. Como é importante, necessário para nós que somos filhos de Deus, amados, sermos parecidos com o nosso Senhor, que nós reputamos como nosso Pai. E se somos dele, nós devemos ser como ele, ou no mínimo nos esforçarmos bastante, ao máximo de nossas forças, para sermos parecidos com o Senhor, porque o Senhor é fiel, Ele permanece fiel, nós também devemos e necessitamos ser fiéis. Então o que Deus espera de nós, como correspondência, é fidelidade. Diga comigo assim: Deus espera de mim que eu seja fiel. Amém? Bom, então, um primeiro ponto para compartilharmos aqui nessa manhã, para crescermos no entendimento acerca da unção da fidelidade, é que a fidelidade no pouco, como acabamos de ler o versículo de Lucas 16, 10, é garantia divina que, por ele, seremos conduzidos ao muito. Se você é fiel no pouco, o próprio Senhor diz assim: sobre o muito eu vou levar você. Queremos ser garantidos por Deus em prosperar, em sermos abençoados nas áreas que queremos e necessitamos e sonhamos em nossa vida. Nós precisamos buscar e vivenciar a característica da fidelidade.
sermos fiel. Em um mundo de infidelidades e desonestidades, aonde se apregou aqui para ter sucesso e avançar é preciso burlar algumas das regras, parece uma palavra que choca. Ser fiel em tudo, fazer a coisa certa da forma certa, ser obediente a Deus, cumprir com as suas obrigações. Não nos parece ser difícil e impossível? Não é? O quanto nós, por exemplo, temos ciência de que a nossa nação é uma nação envolta em corrupção, e aí, por causa disso, criticamos os corruptos, mas na hora de vivermos fiéis, nós damos uma escorregada. Que adianta a retórica, a palavra, se não temos a prática? E Deus quer de nós filhos que praticam e vivem fidelidade. E aí, irmãos, quando vimos analisar a nossa vida, a fidelidade nas coisas mais básicas, no trato, ou seja, na palavra. É lamentável quando nós vemos alguns que se dizem discípulos do Senhor, mas não tem palavra. Não repararam isso? Marca, eu vou estar lá, eu vou. Nem dá satisfação, não aparece. Eu vou fazer e não faz. Agora imagina você se o Deus da esperança, se o Senhor Deus da realização dissesse para você assim: eu vou fazer, pode ficar garantido, e na hora H Deus falhasse? Hein? Como é que seria conosco? A tragédia que seria em nossa vida. Só que cada vez que nós falhamos, queridos, nós temos que entender que nós estamos promovendo resultados à frente que nós nem imaginamos. Imagina você, que é bem trágico, que você marca um compromisso com uma pessoa em um determinado lugar. Pensa bem nisso, hein? Aí você marcou um horário, marcou o dia, marcou o local. Vamos supor que você faça assim: olha, eu vou encontrar com você na praça de alimentação, no shopping, e nós vamos tratar deste assunto aqui. Aí beleza, a pessoa foi e você, não vou nada. De lá ele faz alguma coisa. E aí, aquela pessoa que você marcou, saindo de lá então, 15 minutos depois, porque ele esperou, uns 15 minutos você não apareceu, ele volta e sofre um acidente e morre. Você sabe o que o diabo pode fazer com você? Você é culpado. Porque se você tivesse no encontro, ele não teria saído lá em 15 minutos, sim ou não? Ele ia sair em 1 hora, 2 horas, dependendo do que você fosse tratar. O desencadear da nossa quebra de compromisso, irmãos, nós não temos noção do que pode acontecer. Por exemplo, você numa empresa, isso aconteceu e eu estava na empresa, tá, gente? Dentro da área da Vale, em uma época, quando eu trabalhei lá, logo que eu me formei em técnico de eletricidade, um dos funcionários da Vale naquela época tinha que desligar uma área elétrica para que nós da empresa terceirizada pudéssemos mexer. Tinha recém-formado. O horário era aquele, ele colocou o documento lá que tinha sido desligado. Nós chegamos, o documento estava lá, vamos mexer. Beleza, tudo desligado, entramos. Nós, os 3 que estavam mexendo eram novos, se fossem mais velhos, teriam morrido. Você sabe por que eles iam fazer? Eles iam chegar, não sei quem trabalha com elétrica aí, eles iam no barramento e iam meter uma trava e aterrar tudo, e aquilo ia explodir. Para exatamente garantir a segurança deles. Só que eles iam morrer tentando a segurança. Como a gente era novo, não tinha essa ideia ainda, não tinha sido orientado nesse aspecto, nós chegamos e começamos a mexer, mede daqui, mede dali. Daqui a pouco o negócio começou a funcionar e a correia transportadora andou. Pulamos para trás. Os 3 meninos, 2 estagiários junto comigo. E aí ficamos olhando aquilo, falando assim, nós podíamos ter morrido agora. E a gente nem ia saber. Depois, abre uma investigação para descobrir o que era. O sujeito falou o seguinte: não, eu estava na hora do almoço, fui almoçar, achei que ninguém ia entrar lá. Só que pelo compromisso da regra era, você não pode colocar o documento
antes de fazer o desligamento. Ele colocou o documento e foi almoçar, porque na cabeça dele só ia entrar gente depois das 3 da tarde, nós entramos às 11. Olha, irmãos, um erro de infidelidade, uma falta de compromisso. Esse camarada recebeu uma advertência, eu nem sei o que a Vale fez com ele, mas ele podia ter matado 3 pessoas ou até mais. Quando temos uma palavra, ou um compromisso, ou uma ação a realizar, nós temos que ter ciência que os resultados dali podem ser os simples, mas podem ser os graves que nós nem imaginamos quando quebramos um compromisso. Se disser que vai, vá. Se disser que vai contribuir, contribua. Se disser que vai estar, deva estar. Não é? Há pouco tempo atrás, eu sei que ninguém é obrigado a casar com ninguém, mas aqui mesmo no nosso bairro, um rapaz fez um compromisso com uma menina, um pouco tempo assim, alguns anos, tá, irmãos? E era uma moça nova, desde os 16 anos ela namorava com ele, ela estava com 21 anos, estava com um casamento marcado, tudo marcado, ele era um policial. Isso é aqui do nosso bairro, tá, gente? E aí quando chegou próximo ao casamento, faltando alguns meses, ele falou: não quero mais casar com você. Acabou, não quero mais saber. E aí ele estava em casa dormindo, e ela tinha a chave, ela entrou, abriu a porta da casa, aqui em São Diogo 2, tá, irmãos? Foi no armário onde estava a arma dele, deu um tiro na cabeça dele e deu um tiro na cabeça dela. As consequências daquilo que nós fazemos, quando quebramos compromissos e palavras, são inimagináveis. Os irmãos estão entendendo o problema da fidelidade? Eu estou falando aqui de exemplos mundanos. Agora pensa você nos espirituais. Quando filho de Deus, deixamos de cumprir um compromisso com o Senhor e os resultados que acarretam no trono, no reino, que podem levar pessoas ao inferno. Aquele discípulo, aquelas pessoas daquela igreja não são compromissadas, são pessoas sem palavra, mentirosos, pessoas que fazem isso, que fazem aquilo. Quantas vezes nós ouvimos falar isso de lideranças corruptas, que têm uma palavra de fidelidade no casamento e corrompem o casamento traindo com a secretária da igreja. Olha o que pode acontecer numa comunidade, pessoas podem ir para o inferno. Eu creio que todos nós já ouvimos falar desse tipo de coisa. Como temos aí ouvido falar mal da igreja por causa do dinheiro sendo desviado. E às vezes nem é muito, mas só por estar sendo desviado. Eu estava preparando essa mensagem, eu vi um testemunho de um pastor equatoriano. Vocês já viram aqueles jipes? Aqui a gente no Brasil quase não vê isso, mas aquelas rodonas grandes, bonitona. Um dia, na igreja dele, as lideranças da igreja deram de presente, que era uma mega igreja, para ele um jipe daquele, né, com um laço, entregaram na casa dele, tiraram foto e tal. Ele na mesma hora ligou para a concessionária, ele falando no púlpito da igreja, né, vem com a cegonha e leva, nem na chave eu vou tocar. Aí, mas por que, pastor? A diretoria da igreja questionou. Ele falou: nem de jeito nenhum. Imagina você o que vão falar do pastor e do reino de Deus por causa desse jipe. É o meu dízimo que está ali, é a minha oferta, é o meu voto, e o pastor está andando nesse carrão. Irmãos, eu achei fantástico o que ele fez, e nós temos que ser assim mesmo, irmãos, mensurar o tamanho das consequências daquilo que nós aceitamos e fazemos. Temos que viver condignamente com aquilo que nós temos de Deus recebido. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, é porque Deus me honrou para ser e alcançar aquilo. Se alguém for me dar um presente, que me dê um presente, mas não com o dinheiro que é do reino de Deus, da igreja. Não é assim que funciona. As coisas de Deus são sagradas, e elas têm que ter um propósito sagrado. Se tiver propósito sagrado, é bênção.
Se não tiver, irmãos, pode se tornar maldição. A fidelidade nos leva a esse entendimento. Quando somos fiéis no pouco, Deus nos encaminha a fidelidade no muito. Então, irmãos, mesmo sendo fiel no pouquinho que Deus tem me dado, eu só tenho a agradecer a Deus pelos resultados que o Senhor tem feito na minha vida, não é? Tenho avançado, e você também, sabe, irmãos, você é compromissado, é do reino, é da casa do Senhor, não falte, porque você tem um compromisso. Quando nós estamos presentes, nós motivamos os demais a estarem. Você reparou quando você chega e o culto está vazio? Qual é a motivação que você tem? Poxa, o culto hoje foi vazio. Mesmo que a palavra seja maravilhosa, mesmo que o evento foi sensacional, você sente a ausência dos irmãos. Sabe por quê? Nós necessitamos uns dos outros. Diga ao irmão que está próximo de você assim: eu preciso de você. O problema é que nós temos muitos desafios para sermos fiéis. E eu quero falar aqui sobre os desafios à fidelidade. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Olha a garantia de Deus para conosco. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Então veja bem, irmãos. Se formos infiéis, Deus vai permanecer fiel. E aqui é um problema para nós. Por isso que nós precisamos superar o desafio da fidelidade. Temos tendências à infidelidade o tempo inteiro, porque a nossa carne é má. Nosso desejo é para o pecado. Quando Deus alertou Caim lá no Gênesis em relação ao seu desejo pecaminoso, Ele alertou Caim antes de Caim assassinar Abel. Foi o seguinte: olha, Caim, o pecado está aí, a infidelidade está batendo bem na sua porta. Olha, cumpre a você dominá-lo. Irmãos, não é Deus que vai nos fazer fiéis. Deus vai anular o nosso pecado, e Ele anulou na cruz pelo seu sangue. Ele nos justifica, mas a decisão de ser fiel, de enfrentar o desafio, é minha e a sua. Eu preciso decidir: vou ser fiel. Faça chuva, vou ser fiel. O sol, vou ser fiel. Tem desafio, vou ser fiel. Por exemplo, na hora que você está saindo ou tem um compromisso, pensando que tem um compromisso com o reino de Deus, vamos supor aí que nós estejamos fazendo uma ação ou um evento, mas precisando tanto de você, você é compromissado, e aí chega uma visita na sua casa. Eu nem vou perguntar aqui quantos já vivenciaram isso, não. Até na minha chega. Não avisa, ou então avisou, mas vai exatamente, né, não dá para você falar, não pode vir na minha casa. Aí vem. Aí o que você faz? Você quebra o compromisso com Deus para substituir o compromisso que você não criou com a visita. O que vocês acham disso? Mesmo que permanecemos infiéis, Deus permanece fiel. Aí você não vê na sua vida nenhum resultado ruim, entre aspas. Não aconteceu nada de ruim. Sabe por quê? Porque Deus permanece fiel. Ele falou que vai te guardar, Ele falou que Ele vai cumprir a sua palavra, Ele fala que vai estar com você. Não aconteceu nada de grave, entre aspas, na sua vida, só que você semeou infidelidade em você. E sabe o que acontece, irmãos? Quando semeamos infidelidade, a legalidade é cobrada por Satanás. Aí você vai experimentar no futuro ou em algum momento alguém sendo infiel com você. E aí é dolorido. Aí você fala: não, mas vai orar a Deus. Mas Senhor, eu entrego os meus dízimos, eu entreguei as minhas ofertas, eu orei: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Deus perdoa, mas a consequência não tem como sair. Você plantou, se você plantou uma semente ruim, vai colher o resultado daquela semente, não tem jeito.
Porque a palavra de Deus também não volta atrás. O que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, é exatamente a semente que você põe na terra, é o que você colhe. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E aqui nós temos que nos colocar nessa chamada de Paulo aos Coríntios, exatamente tratando de fidelidade. Olha o que ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Nós temos o escape. Pensa você, dessa aí da questão da visita, que vez ou outra acontece e a gente usa até como desculpa às vezes. Chegou uma visita na hora do culto, na hora que ia ter o evento, igual ontem, né? O evento das mulheres. Gente, quem não veio? Teve até champanhe. Quem tomou champanhe, levanta a mão aí. Aí, você não tomou porque não quis, não veio. Sabe por quê? As irmãs ficam, mas os homens não trabalham, não servem a gente. Dessa vez os homens deram até champanhe para as mulheres. Né, Sérgio Daniel? Pensa você, ó, fica em pé aí, ó que menino bonito. Fica em pé aí, Daniel. Esse menino aí servindo champanhe na sua taça. Todo estiloso. Ontem, perderam. É lógico que é sem álcool, tá, irmãos? Ninguém saiu bêbado daqui, não. Algumas queriam, né, Vânia? Tomou até. Bom, pensa nisso aqui. Deus vai dar o escape. Irmãos, o escape já está lá. Eu imagino o seguinte: se Deus manda alguém na sua casa, na hora de você ir para o templo, Ele está dizendo para você assim, ó, é a sua chance de fazer algo por essa pessoa. Larga tudo aí e vamos adorar a Deus. Sabe por quê? Ela não ia para adorar a Deus, ia? Sim ou não? Claro que não, estava na sua casa. Além de não ir, ainda ia te atrapalhar. Olha a sua chance de levar o parente, o amigo, para a casa de Deus. Eu vou agora no lugar mais importante, e eu não abro mão que você não vá comigo. Bom, chegou na sua casa. É ou não é verdade? Quando está na minha casa, as regras são de quem? Minhas regras. O sujeito vai chegar na minha casa, vai mandar? Não vai. Eu é que mando agora. Chegou, entrou na minha casa, beleza, agora é a hora de você ir comigo adorar a Deus. Ah, mas não, você não veio para cá, rapaz. Vamos comigo, é agora. Não, mas eu não estou vestido adequado. Não tem problema, Deus não olha para a sua roupa, Deus olha para o seu coração. Nós já pregamos isso aqui, né? É ou não é verdade? Só que o que a gente faz, irmãos? A infidelidade bateu a sua porta. E aí você se vende à infidelidade. Agora não vai dar. E infideliza. Quando é que essa pessoa vai ouvir de Deus assim, um desafio tão grande, ou um impacto tão grande na vida que você não abre mão de nada por causa de Deus? Você sabe o que o diabo pode agir com isso? No dia que você estiver falando para ele, não, mas Deus é fiel, Ele vai te ajudar, e você, olha, ele vai falar assim, mas no dia que eu fui na sua casa, lá, no dia de culto, que eu sei que é no domingo, você nem para a igreja você foi, você está falando para mim para ir para a igreja? O diabo fala isso lá dentro dele, no ouvido dele. E como ele é possesso, na maioria das vezes, ainda joga isso em você. Irmãos, são coisas simples. Eu estou falando aqui daquilo que nós mais vivemos e que é o desafio que nós não podemos entregar. Deus tem um escape e nós sabemos, nosso prazer é estar na casa do Senhor. O Salmo 84, o salmista diz, eu já cito aqui esses versículos tantas vezes: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração vibra pelo Deus vivo. Sabe, se isso não acontece, você precisa ser tratado na fidelidade. Deus dá o escape. Na hora de você dar uma palavra para alguma desculpa,
Deus lhe dá o escape, ele vem na sua mente para você saber, irmãos, não tem nada melhor do que a verdade. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Mas quando alguém tenta o escape pela via do engano, pode ter certeza que do escravo do engano, da mentira, ele será. O que precisamos fazer, irmãos, para permanecer fiéis ao Senhor é arrependimento. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas pecado tem nome, nós sabemos disso. Precisamos nomeá-los para justificá-los diante de Deus. Eu estou com tanta coisa para fazer, mas na verdade você não está com tanta coisa para fazer, você não quer se comprometer. Deus sabe. Não caia nesse engano do diabo. O que nos importa é que Deus é fiel, irmãos, e a fidelidade dele permanece, e ele sendo fiel, anula o nosso pecado, mas como eu acabei de dizer, não tira a consequência da infidelidade, anula o pecado da infidelidade, mas não a consequência. Em Romanos capítulo 3, dos versos 3 a 4, pois que, se alguns foram incrédulos, eu estou com uma tradução que diz assim, que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Olha que Paulo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Irmãos, diante de Deus, nós temos que declarar os nossos erros, nomeá-los. Senhor, eu tenho pecado nisso, mas eu quero ser fiel. E quando você orar assim: Senhor, me ajuda a ser fiel, Deus vai providenciar as condições para a fidelidade. O salmista, no Salmos de número 86, verso 11, ele ora ao Senhor pedindo exatamente para alcançar a fidelidade. Olha o que ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. E aqui eu quero centrar nessa expressão: dá-me um coração inteiramente fiel. Eu achei fantástico essa expressão. Irmãos, não é fácil orar isso não. Se temos brechas de infidelidade em nossa vida, quando você vai orar isso aqui, você trava. Dá-me um coração 100% fiel. Uau, hein? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Na hora de realizar um contrato, nós vamos ser fiéis nos contratos. Na hora de dar uma palavra, é o que Deus ele está pedindo a Deus, ele vai cumprir com aquela palavra. Na hora que ele tiver um compromisso, ele não vai falhar no compromisso. E aí? É uma oração forte, não é? Como dizem alguns. Você quer fazer essa oração nessa manhã? Levante sua mão comigo. Vou olhar por cima do óculos assim, porque aquela olhada assim, né? Misericórdia. Então ora assim, Senhor, dá-me um coração 100% fiel. Amém. Um detalhe: não é responsabilidade de Deus te fazer fiel. A responsabilidade de Deus é te dar o escape para que você seja fiel. A decisão é sua. Entenderam não? Aqui é que está, como diz o pessoal, o pulo do gato. Não é Deus que nos faz fiel.
somos nós que usamos os escapes da fidelidade. Porque vai ter sempre a decisão, ou o caminho largo, ou o caminho estreito. Ou você permanece no caminho largo, ou anda sempre no caminho estreito. Não tem como. Não há como ficar titubeando. Sabe qual é a resposta de Deus para uma oração como essa? Ele responde também nos Salmos. Vamos nos Salmos de número 101, verso 6. Olha o que Deus diz acerca daquele que faz oração pela fidelidade. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Uau! Somente quem tem vida íntegra me servirá. E eu parei para pensar nessa última frase. Somente quem tem vida íntegra me servirá. E eu dei uma olhada nos anos de pastorado que eu tenho. 25. E eu falei, realmente, são poucos que servem. Deus não deixa o infiel fazer a obra dele. Não permanece. Vamos para os Salmos de número 1, e eu gostaria que você abrisse, por gentileza, os Salmos de número 1, comigo na sua Bíblia, ou no seu smartphone, embora vai ter na tela, mas eu gostaria que você acompanhasse mais próximo a você. Eu vou ler aqui, na tradução Corrigida Fiel. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No primeiro versículo está dizendo que todo aquele que decide pelo Senhor é muito abençoado. Você quer ser abençoado? Diz glória. Muito bem. No segundo versículo ele diz que o prazer está na lei do Senhor. Você faz TSD? Diz glória. As glórias já diminuíram. Estão vendo aí? Olha os resultados disso. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Tem alguma coisa dando ruim na sua vida? Tem alguma coisa faltando no primeiro e no segundo versículo. Isso é fato. Irmãos, Deus não falha com a palavra dele. Agora, veja o que acontece com aqueles que são falhos, os infiéis. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Olha aqui, atenção no nome de Jesus, diz seu irmão, atenção para isso aqui agora. Nem os pecadores na congregação dos justos. O pecador, quanto mais, aquele que não se arrepende, o infiel decidido a ser infiel, não servirá ao Senhor. Ele não permanece. São aqueles que vão e vêm, troca de igreja, igual troca de camisa. Não permanece. Finalizando. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho do ímpio é perdição. Porém, o caminho dos ímpios, outra tradução, perecerá. Misericórdia, irmãos.
Quais os resultados que nós colhemos? Eu vou falar alguns aqui, resumidos, que nós colhemos quando decidimos pela unção da fidelidade. E são bíblicos, tá? Primeiro, nós somos aprovados pelo Senhor. Nós recebemos a aprovação divina. Acompanhe comigo aí, Salmos de número 101, verso 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Você é aprovado por Deus. Letra B. Nós temos ainda revelação divina. Deus mostra as coisas que Ele vê. Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes, antes de alguma coisa acontecer, Deus te mostra. Deus te fala para não ir por ali porque você é fiel. Ele quer te preservar, e Ele preserva, Ele nos dá segurança. Nos Salmos de número 18, versos 25 a 26, Ele diz, a palavra diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Ou seja, Deus clarifica tudo. Nós conseguimos ver até quem Ele é, que é o maior mistério de todos. Se o maior mistério é nos revelado, os menores também são. Terceiro, letra C, nós temos de Deus garantia que aqueles que o Senhor nos entrega também serão fiéis, os nossa descendência será fiel. Lá no Pentateuco, em Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Olha que lindo isso. Nossos discípulos serão fiéis porque você está com a sua descendência fiel. Seus filhos serão fiéis. Espera aí, como é que aquela família ali, os filhos são fiéis ao Senhor, não se desviaram, permaneceram na palavra do Senhor? Sabe por quê? Porque são doutrinados na fidelidade, sabem o valor da casa do Senhor, reconhecem o que é ser fiel, e a palavra de Deus nos garante, ensina no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando valorizamos a palavra, nós colhemos o resultado da palavra. Mas se não valorizamos, irmãos, nós colheremos a palha. Por fim, vamos para os Salmos de número 86, verso 2. É a nossa e deve ser a nossa oração de fidelidade. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Eu fiquei olhando para essa oração do salmista e me perguntando: Senhor, eu posso orar dessa forma? Eu tenho direito de chegar diante do Senhor e dizer: guarda a minha vida, pois sou fiel a ti? Tu és o meu Deus mesmo, então salva o teu servo que em ti confia. E eu quero aqui deixar esse questionamento para você. Essa reivindicação da fidelidade nós podemos fazê-la, desde que sejamos adeptos, decididos pela fidelidade. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você refletir sobre isso. Ele é fiel, permanece fiel, e nós precisamos ser também fiéis, em tudo. E nós oramos aqui nessa manhã: Deus, faça o meu coração 100%, inteiramente fiel. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.